Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Eduardo Borges, historiador, já está conectado aqui com a gente. Olá, Eduardo, como você está? Tudo bem nesse começo de semana? Oi, Thalita. Tudo em paz, pronto aqui para o que não falta é assunto. Aliás, aqui até as eleições, o que não vai faltar é tema para se discutir. E essa do coração de Dom Pedro é só um detalhe dentro do que vem por aí. Toda vez que eu ouço falar nessa história do coração, eu não deixo de pensar o quanto é uma palhaçada tudo isso, mas quero te ouvir sobre. É uma alegoria de tudo isso que a gente está vivendo, desse governo necropolítico, né? Dessa política necro que a gente vive, e com a exibição agora de um coração ali em formol, banhado em formol. Gente, eu não consigo, eu acho tudo bizarro, mas quero te ouvir. Para você, há algo de simbólico nesse trazer o coração de Dom Pedro num momento como esse, para a celebração do 7 de setembro, e a gente marcou ali, inclusive, na nossa notícia, né, que isso aconteceu também durante a ditadura militar, né? Bolsonaro pode se aproveitar disso também? Conta pra gente. Pois é, Thalita, sem dúvida é a história da necropolítica, né? Ou seja, vira e mexe, isso vem aparecendo e parece uma ironia que essa questão do coração aconteça justamente no governo Bolsonaro, que é cotidianamente acusado aí, e muitas vezes com razão, de praticar essa necropolítica. Assim, sem dúvida é um tema extremamente polêmico, né? Extremamente polêmico, delicado de se tratar. Pode ser visto sob várias perspectivas, sob várias óticas, da perspectiva simbólica, da importância do coração do primeiro imperador estar aqui presente, como... Assim, tem toda a simbologia da representatividade do próprio coração, né, desse órgão coração, né, uma coisa... E, consequentemente, por se tratar do coração do primeiro imperador, aquele que liderou, em tese, a nossa independência, enfim. Há uma simbologia importante por trás disso? Agora, a grande questão é necessário que viesse literalmente o coração de Dom Pedro? Não basta criar uma simbologia do coração de Dom Pedro, ou da presença, até porque, assim, são personagens históricos polêmicos, não são personagens que, do ponto de vista histórico, no caso especificamente falando aqui de Dom Pedro, não é um personagem que é unanimidade, é um personagem criticável, não é o fato dele ter feito a independência, mas em que circunstâncias essa independência foi feita, ou seja, como foi Dom Pedro como gestor, como administrador, tem a questão da Constituição, ou seja, ele fecha a Constituinte, persegue adversários, sempre foi muito implacável na perseguição de adversários, enfim, não é uma figura histórica, uma figura pública e histórica unânime, né? Esse é o primeiro passo. Mas, independente disso, entra outras questões, que vão além da questão meramente histórica e simbólica. Há, por exemplo, uma coisa que precisa ficar claro, assim, nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil do ponto de vista econômico. E aí você tem um translado desse, que certamente houve um investimento por tudo que envolve o processo, né? Houve um processo de negociação, e há um investimento e um custo de trazer isso aí. Você mobiliza um avião da FAB, como esse que aparece aí, você mobiliza custo para... primeiro lugar, esse coração, ele não está exposto lá em Portugal, né? Em Portugal ele está fechado, numa urna, lá na Igreja da Lapa, na cidade do Porto, e não está aberto à visitação pública. Tamanha a delicadeza, né, que tem que ter, ela está no formol, né, numa urna que aparece aí, por exemplo, mas é extremamente delicado, ou seja, tem que ter uma pressurização correta no próprio avião, ou seja, balançar, você tem que estar muito fixo, porque qualquer coisa ele corre o risco de despedaçar, está extremamente frágil. E aí a gente fica perguntando, ou seja, tem um custo para fazer isso da melhor maneira possível, e isso é caro, envolve e mobiliza ações do Ministério das Relações Exteriores e tudo mais, negociações diretas com a Prefeitura do Porto, e, mais do que isso, entra questões políticas também, porque, assim, esse é o momento em que a gente começa a colocar na mesa tudo que envolve, né, simbolicamente, trazer o coração de Dom Pedro. Questões econômicas, ou seja, questões históricas e questões políticas também, por que não? Né? Afinal de contas, você falou muito bem, lembrou, os ossos de Dom Pedro já vieram durante a ditadura militar na época do governo Médici, que capitalizou isso em seu favor.
Ou seja, a negociação, a solicitação, me parece, foi feita diretamente pelo presidente Bolsonaro ao prefeito do Porto, da cidade do Porto. E aí entra, por exemplo, lógico, são conjecturas, né? Assim, quem é o prefeito do Porto? Quem é o Rui Moreira, o prefeito do Porto? É uma figura, um político português, de direita, conservador, /liberal, ou seja, que se elegeu como um independente, né? As pessoas às vezes não sabem, mas em Portugal é possível você não precisa necessariamente estar vinculado a um partido, é possível você se candidatar como um político independente, um candidato independente, mas ele tem um apoio, por exemplo, do CDS-PP, que é um partido de centro, extremamente conservador, cristão, e que pode, por exemplo, insinuar de que houve ali um apoio, está havendo um apoio por parte do grupo, do Rui Moreira, enfim, em relação a politicamente, ideologicamente compatível ali com o Bolsonaro, enfim. Então perceba que é um leque enorme de questões que envolve a vinda desse coração, que tudo poderia ser resolvido exclusivamente com uma lembrança à figura histórica de Dom Pedro no nosso 7 de setembro, né? Nada além disso. Mas no governo Bolsonaro tudo acontece assim, né? Tudo é muito polêmico, nada aparentemente é planejado, né? Tudo é resolvido de última hora e acaba acontecendo toda essa polêmica, que é desnecessária, diga-se de passagem. O Itamaraty, inclusive, não revelou os custos, né, dessa negociação, desse transporte que foi feito aqui para o Brasil, a gente não fica sabendo, e daí me lembra muito esses sigilos, né, que são colocados pelo governo, muitas questões, então mais um que a gente não vai ficar sabendo. E eu li também, certamente, Eduardo, que decreto para isso. Não estou falando rapidamente assim, certamente vai haver depois do 7 de setembro um decreto de sigilo em relação aos custos desse traslado. Sim. E você descreveu, né, essa figura de Dom Pedro, né? E eu li que Bolsonaro provavelmente vai se aproveitar disso no 7 de setembro para se colocar também como libertador do país, sobre aquele que vai lutar pela independência do país, né? Então ele vai usar essa figura de Dom Pedro para se equiparar com esse mito, né, de Dom Pedro. Então é isso, faz parte da narrativa de Bolsonaro, ele vai se aproveitar politicamente de tudo isso.